precisam do Bahia, por que lhe procuraram? Pelo menos é essa a minha opinião. Se não precisam do Bahia, não precisa procurar. Não precisavam ter ligado para você. Boa noite, Petrônio. Boa noite, Márcio. Um abraço, Eduardo, Ivanildo. Um abraço para toda a equipe. Um abraço para o torcedor do Bahia. Concordo plenamente com você. Eu só queria voltar um pouquinho no tempo e no espaço, porque tem pessoas que às vezes esquecem das coisas, ou com amnésia proposital, ou realmente por doença. Quando faltava 13 jogos aproximadamente para que o Bahia fizesse jogos aqui no primeiro turno, aqui dentro de Salvador, faltava 13 jogos, eu tomei a iniciativa, o presidente da Federação Baiana de Futebol nos convocou, e eu desafio Márcio e Zé Eduardo, estou desafiando no ar, qual o clube na Bahia que se recusa a ir atender o presidente da Federação, Edinaldo Rodrigues. Eu estou desafiando. Tudo conversador fiado, que na frente do presidente é uma coisa e por detrás é tudo conversador fiado. Eu desafio qual é o clube na Bahia que se recusaria a atender com a convocação do presidente da Federação. Atendemos não só como clube, mas principalmente pelo respeito e atenção que eu tenho a Edinaldo Rodrigues, presidente da Federação Baiana de Futebol. Não só como presidente, mas como homem. Por quê? Porque ele estava tentando, de uma forma conciliatória, um momento adequado para que solucionasse o problema de campo do Esporte Clube Bahia. O mando de campo, o equipamento para que o Bahia mandasse os seus jogos. Fomos lá, fomos atendidos, e está havendo um equívoco aí que em momento algum, eu disse em qualquer emissora que o presidente do Vitória tinha me humilhado. Isso não. O que eu falei, o que eu vou repetir, o que eu disse, eu vou repetir agora. Aí começaram a dizer, e poucos foram as pessoas da imprensa que me defenderam naquela ocasião, mas eu dei minha cara a bater porque estava fazendo aquilo com a consciência tranquila e com toda a diretoria me apoiando, que estava fazendo algo em benefício não só do Bahia, mas também em benefício do próprio torcedor, porque o Bahia precisa do seu torcedor do seu lado, o jogador sente a sua falta. Então o que é que acontece? Aí ficaram dizendo que eu estava humilhando o Esporte Clube Bahia, que dirigente era esse, etc. Não me incomodei, porque estava com minha consciência tranquila, sabedor que estava atendendo a convocação do presidente da Federação em benefício do próprio futebol baiano, em particular do Esporte Clube Bahia. Passaram-se o tempo, quase 60 dias depois, tive uma convocação do Dr. Fernando Schmidt, ex-presidente do Bahia, conselheiro nosso, grande benemérito do clube, e que me deu muita honra em ter me convidado no seu gabinete, e não só em seu nome, mas em nome do governo, um secretário de Estado, tentando também, interferindo no processo, para que o Bahia jogasse lá no estádio, no equipamento do Vitória, o Manuel Barradas. Aí, novamente, sofri uma carga, uma pressão, não me incomodei, porque estava sabendo, com razão, que estava tentando conciliar também um problema, arranjar uma solução para os jogos do Esporte Clube Bahia. Passou o tempo, recebi um fax, através de um fax, um documento lá no gabinete da presidência do Esporte Clube Bahia, dizendo que não era possível naquele momento, atendendo a reivindicação dos seus torcedores e conselheiros, etc. Óbvio, não tiro a razão disso, cada um tem seu direito de decidir sobre o que acha que deve ser decidido. O que acontece? Agora volta à baila esse contrato. Como você está dizendo, qual é a posição da direção do Bahia? Isso foi a recomendação minha, pessoal, do presidente do Bahia. Convoquei meus diretores e disse, nós não vamos nos pronunciar a respeito desse assunto se não tivermos o nosso contrato, o contrato que estiver na mão, nós queremos saber o teor do contrato. Não vamos assinar nada daquilo que nós desconhecemos. Nós não fomos convocados para nenhuma tratativa, não fomos convocados para nenhum acordo, não fomos convocados para sabedores exatamente daquilo que se porta, daquilo que se trata. Já estão se falando em 1.000 ingressos, distribuidora no esporte, está se falando em 1.000 ingressos para Pituaçu. O Bahia em momento algum foi chamado, o Bahia em momento algum foi convocado. Então por que o Bahia acordar, faltando 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos, para Pituaçu, ou que faltasse 10?
que faltassem 10 jogos, porque o Bahia queria que terá ou deve assinar um compromisso, um termo de compromisso, se responsabilizando por determinadas coisas, como acabou de dizer o presidente do Vitória, dirigindo-se pejorativamente ao Esporte Clube Bahia como time de segunda divisão. É um time de segunda divisão que tem 2 estrelas no peito. E não vai ter, eles não terão 2 estrelas no peito. Ele tem que ter mais respeito. Eu sempre o tratei com dignidade, com honra. Ele não pode dirigir o Esporte Clube Bahia, um clube dessa grandeza, da maneira pejorativa, e que vocês precisaram chamar a atenção dele. Ele procure o lugar dele. Procure o lugar dele. E jamais ele trate de novo o Bahia dessa maneira. Ele tem que respeitar. Ele respeita um time que foi o primeiro título que defendeu a Libertadores do Bahia, o primeiro time no Brasil. Então ele tem sim, é mesquinhez da parte dele e não da parte nossa. É mesquinhez sim, da parte daqueles que sempre foram perdedores e que o Bahia estava atravessando um momento de dificuldade, mas com toda a dificuldade nós temos avançado. Porque uma das coisas, uma das minhas promessas, quando retornei ao Bahia em 2005, foi colocar o Bahia na primeira divisão do futebol brasileiro e vou colocar assim, com a ajuda de Deus, com a ajuda da torcida e com a ajuda da imprensa, contra a vontade de tudo e de todos. Não me importa isso. Nós vamos fazer, não vamos assinar nenhum contrato, não vamos capitular, não vamos, inclusive, a jogar em lugar nenhum se não tomarmos conhecimento e vou logo ao teu aviso, que anda dando suas entrevistas aí, falando em nome da Petrobras, falando em nome do estatal, que é uma gestora, que é gerida e a gestão é pública, é federal, não pode estar investindo em equipamentos particulares. Tem que investir em organizações e órgãos públicos que atinjam e que beneficiam a comunidade. Não tem nenhum bobo aqui do lado de cá, não. Eu sou meio calado, Vitor está falando, mas sei exatamente o que eu penso, o que eu quero na minha vida, sempre soube, e sei exatamente o que eu quero em benefício do Esporte Clube Bahia. Não vou me vender, porque eu nunca me vendi, e não vou vender o Esporte Clube Bahia. As pessoas precisam se respeitarem ao dirigirem ao Esporte Clube Bahia. Tenha mais dignidade, e precisou você chamar a atenção dele aí, Zé Eduardo, para que ele estava se referindo aí, time de segunda divisão, mas tem muito mais orgulho, porque tem uma torcida ativa. Não pode dizer que vai requisitar 30 mil ingressos, não pode dizer que vai requisitar policiamento. Policiamento não é para a torcida do Bahia. Policiamento, sim, é para dar condição que o torcedor do Bahia chegue em qualquer lugar. Porque o torcedor do Bahia ele está ativo, está vivo em qualquer lugar que ele vai. É dentro da Bahia e fora da Bahia. Inclusive, o torcedor do Bahia tem direito, sim, de questionar a direção do Bahia, tem direito, sim, de questionar os seus atletas, tem direito, sim, de vibrar, de fazer o que quiser, porque é uma torcida presente, é uma torcida ativa, não é torcida que vai poucos dentro de um estádio. Por pior que campanha que seja do Bahia, ela está presente, então ela tem todo o direito de questionar tudo. É por isso que eu sempre me curvo a ela, ao torcedor do Bahia, porque ele é um torcedor ativo, mais do que ativo. Ele é um torcedor que está vendo que o Bahia está num ano de dificuldade e está ajudando o Esporte Clube Bahia. Então não aceito essa maneira que ele tratou o Esporte Clube Bahia, chamando de time de segunda divisão. É um time de segunda divisão, mas tenho muito mais orgulho de que muitos times que estão aí na primeira divisão. Não existe isso. E no Bahia não vai a lugar nenhum e se não tiver o contrato na mão. Por que não estão apresentando esse contrato? Qual é o problema de estar apresentando esse contrato? O que é que está vendo? O que é que está por detrás? Como você mesmo falou, Márcio, quando foi fazer o contrato, o Bahia não foi convidado, o Bahia não foi consultado, é o interesse deles, mas o Bahia agora tem interesse sim em ver o contrato e saber quais são as benesses desse contrato. O que é que o Bahia pode também oferir de benefício nesse contrato. Agora, Petrone, Zé Eduardo, tudo bem, amigo? Tudo bem, Zé, um abraço. Petrone, eu tive que intervir porque